corações toda a graça do Pai. Sua voz, canta também, levanta seus braços. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Quem sabe cantar, solta a sua voz e canta. Vem Espírito, vem Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, flui em mim. Vem Espírito, vem Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, flui em mim. vai levantando seus braços, fecha os seus olhos. Amado Espírito Santo, nós te louvamos e glorificamos por estarmos aqui reunidos na sua presença. Vem, ó divino Paráclito, ó Consolador, preencher nossos corações com a tua presença, com teu fogo, com a tua graça, com a tua luz. Vem, ó divino Espírito, tu que habitas em nós como teu templo, o templo, a tua morada. Vem realizar em nós uma obra de renovação, de restauração. Transforma a nossa mentalidade, nossos pensamentos, transforma os nossos sentimentos, modela a nossa maneira de viver. Dai-nos a graça, Espírito Santo, de nessa manhã sermos despertados para uma vida nova, para um tempo novo. Vem, Espírito de Deus. Repita comigo, meu irmão e minha irmã. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo, e levanta no nosso país uma nova geração de homens e mulheres novos para um mundo novo. Levanta uma nova geração de rapazes e moças, de casais, de famílias, de homens e mulheres renovados. Vem Espírito Santo. Vamos cantar para terminar. Vem Espírito. Vem Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vamos aplaudir a presença e a unção e o poder do Espírito Santo. Recebe o nosso aplauso, ó divino Paráclito, pela tua presença e ação no meio de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão aqui, pode se assentar. Uma alegria estarmos juntos nessa manhã, uma alegria estar com você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanha através da Rede Século 21. Louvado seja Deus. Quem está feliz de estar aqui, levanta a mão e fala eu. Eu tenho certeza que você está em casa também, está feliz, e se não está, vai ficar, porque a palavra de Deus chegou para iluminar o seu coração, para encher a tua vida de sentido. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19. Carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19. Inclusive foi esse texto bíblico que o Padre Eduardo concluiu a sua reflexão, a sua meditação, e foi providencial, porque eu tinha preparado esse mesmo texto para iniciar essa pregação, então ele terminou com a dele e começa com a minha, para nós percebermos a continuidade e também a unidade no Espírito. Diz assim a palavra do Senhor: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Versículo 20: porque fostes comprados por um grande preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a maravilhosa e majestosa palavra de Deus.
Maravilha, meus irmãos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Gomes. Eu sou membro da comunidade católica Presença, aqui no interior de São Paulo. Nós temos a nossa sede em São José do Rio Pardo, inclusive um forte abraço aos meus irmãos da comunidade Presença, na diocese de São João da Boa Vista. A nossa sede é em São José do Rio Pardo, porém nós temos casas de missão espalhadas pelo Brasil. Temos missionários na Ilha do Marajó, em 2 casas na Prelazia do Marajó, em Melgaço e em Breves. Nós temos uma casa de missão também, ainda no interior do Pará, na cidade de Marabá. Um grande abraço para os meus irmãos lá também. E uma casa de missão também lá no extremo norte do país, no outro lado, que é no Acre, em Santa Rosa dos Purus. Tudo isso, gente, são lugares de realmente terras de missão, onde para chegar lá, alguns lugares tem 15 horas de barco, em outro lugar você tem que ir daqueles aviãozinho teco-teco, né, de poucas pessoas. É terra de missão, porque nós temos que evangelizar, levar a boa nova para o mundo todo. E hoje Deus me dá a graça de estar aqui com vocês, né? A minha formação é em filosofia e teologia, também, graças a Deus, tem um trabalho muito voltado para a difusão da teologia do corpo do Papa São João Paulo II, através de um projeto que se chama Amor Autêntico. Ok? Amor autêntico, é um apostolado católico para ajudar pessoas como você a descobrir a beleza do seu corpo, a beleza da sexualidade, a maravilha que é a família, a nossa vocação ao amor. E hoje, graças a Deus, a providência divina nos reuniu aqui, porque nós estamos realizando na internet um grande evento, que é o primeiro congresso católico online sobre a teologia do corpo do Papa São João Paulo II, com vários renomados palestrantes do Brasil todo, muitas pessoas já inscritas para participar, e a providência divina quis que eu estivesse aqui para ser uma espécie de quase que abertura desse congresso, mas ao vivo, com vocês e com você que está em casa. Então, se você me permite, eu peço licença, eu quero já com vocês, resumidamente, partilhar aquilo que durante toda essa semana, nós vamos partilhar com milhares de pessoas na internet, no Brasil e no mundo, ok? Eu vou partilhar com vocês hoje, durante o Louvemos ao Senhor, sobre a maravilhosa teologia do corpo do Papa São João Paulo II. Fernando, mas teologia não é uma coisa muito difícil? Vocês vão perceber que não é somente para padres, não é somente para estudiosos, é para pessoas como você. A teologia do corpo é um fascinante tesouro que João Paulo II nos deixou para iluminar a nossa vida, iluminar a nossa caminhada, iluminar a nossa existência e nos ajudarmos a realizarmos como pessoas humanas. Porém, na segunda pregação, eu vou falar para vocês o que é a teologia do corpo. Agora, eu já quero ir direto ao ponto com vocês, dizer o que a teologia do corpo pode ajudar você no seu dia a dia, porque você já vai perceber, eu vou fazer o caminho inverso, você já vai perceber como que é importante você mergulhar nesse tema, nesse conteúdo e nessa verdade. Combinados? Sim ou não? Preparados? Vamos lá, vamos em frente então. Muito bem, meus irmãos, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, eu quero dar uma boa notícia. A boa notícia é que o corpo, coloca a mão assim em você, coloca a mão aí, tá vivo? Tá aí? Você não é anjo, é gente. O corpo humano, a carne humana, porque é carne aqui, né? Não é plástico, não é madeira, é carne, né? Então, ou seja, o corpo, a carne humana, ela está no coração do Evangelho. Muitas pessoas podem pensar assim, mas vai falar sobre o corpo? Eu vim aqui para falar de coisas espirituais. Eu vim aqui para falar de coisas assim, elevadas espiritualmente. Meus irmãos, mas nós vamos perceber o seguinte, que ao falar do corpo, nós falamos justamente do mistério. Ao falar do corpo, nós falamos sobre a obra da redenção. Ao falar do corpo, nós tocamos em algo profundamente de Deus. Porque veja bem, você poderia falar assim, Fernando, como assim o corpo, a carne, está no coração do Evangelho? Porque isso aqui é uma coisa muito meramente material, isso aqui um dia vai apodrecer. Meu irmão e minha irmã, é aí que está o nosso engano. Embora vai acontecer de fato que um dia nossos corpos vão ser sepultados, todos nós um dia vamos passar aí pelo sono da morte, mas um dia, segundo a nossa fé católica, a nossa fé cristã, nossos corpos vão ressuscitar.
A ressurreição, inclusive a ressurreição do corpo, portanto, ela está no coração, ela é o pilar, vamos dizer assim, da nossa fé. Gente, se nós não acreditássemos na ressurreição, o grande São Paulo diz, vã seria a nossa fé e vã seria a nossa pregação. Então o corpo não é algo desprezível, porque se ele fosse algo desprezível, como que Deus um dia ressuscitaria os corpos? Nós seríamos somente pessoas espirituais eternamente, não é verdade? Eu preciso dizer para vocês o seguinte, que a nossa fé proclama que o corpo está no coração do Evangelho. Eu vou provar para vocês isso. Para quem está em casa, vocês estão aqui, estão anotando, no Catecismo da Igreja Católica, no número 1015, existe um elogio, preste bem atenção, segura para não cair para trás, um elogio à carne, um elogio ao corpo humano. Uau, que maravilhoso! Diz assim o texto, né? A carne é o eixo da salvação, está no coração do mistério da salvação, no coração do Evangelho. Diz assim o texto, o Catecismo da Igreja Católica, é a nossa fé. Cremos em Deus que é o Criador da carne, amém? Acreditamos nisso ou não? Cremos na palavra feita carne para redimir a carne. Não é verdade que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, sim ou não? Cremos que o verbo se fez carne para redimir a nossa carne, ou seja, ele morreu na cruz para nos redimir, para redimir o homem e a mulher. Cremos na ressurreição da carne. Você acredita na ressurreição, sim ou não? Cremos na consumação da criação e na redenção da carne. Então, carne na criação, carne na encarnação, Deus assumiu nossa natureza humana, carne no mistério da redenção, ou seja, na cruz, na ressurreição, carne agora glorificada. Meu irmão e minha irmã, você já parou para pensar que exatamente nesse momento, lógico que não existe tempo, né, na eternidade, mas para a nossa linguagem humana, existem dois corpos no céu. Você sabia disso? 2 corpos no céu, o corpo de Jesus, o Filho de Deus encarnado, e o corpo bendito da Virgem Maria, que foi assunta. Um corpo masculino e um corpo feminino, na eternidade, na glória. Eles foram para abrir o caminho para cada um de nós, porque um dia eu e você também estaremos lá, amém? Eu e você um dia também estaremos lá. Portanto, queridos irmãos e irmãs, essa é a nossa fé, e nós temos dificuldade de assimilar isso. Nós temos certa dificuldade de lidar com o nosso corpo, não é verdade? Quando a gente tem um certo desconforto com o corpo, não aceita o corpo, não aceita a sua estatura, não aceita o seu peso, não aceita a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, tem uma certa dificuldade, não é verdade? Um muito baixinho, muito altinho, muito gordinho, muito magrinho, não é verdade? Ou seja, nós temos uma certa dificuldade de lidar com o nosso corpo. E veja bem, e como a nossa sexualidade, embora ela extrapola a dimensão corpórea, mas a sexualidade humana, de certa maneira, está cristalizada, sobretudo nos traços externos do nosso corpo, marcados pela masculinidade, pela feminilidade. Vocês que eu estou olhando aqui, eu não preciso fazer esforço nenhum para reconhecer quem é homem e quem é mulher, para reconhecer o sexo masculino e feminino, porque basta eu olhar para vocês. Vocês não precisam fazer esforço nenhum para reconhecer que eu sou homem, porque ao olhar para mim, ao ver o meu corpo, vocês enxergam que eu sou masculino. Portanto, de certa maneira, eu posso dizer o seguinte, que a sexualidade, embora ela extrapola a dimensão corpórea, porque ela é psicológica, ela é espiritual, ela toca todas as dimensões do nosso ser, mas, meus irmãos e minhas irmãs, nós identificamos primeiramente nossa sexualidade a partir do nosso corpo. E não é verdade que nós temos uma certa dificuldade em lidar com a nossa sexualidade? Principalmente, né, os mais antigos, né, às vezes não tinha uma educação, não se falava sobre isso, não é verdade? Hoje os jovens também têm outra dificuldade, porque agora fala tanto, que eles estão até confusos, não é verdade? Veja bem, então nós temos certa dificuldade de lidar com o corpo, lidar com a nossa sexualidade. Então veja bem, a maneira como eu lido com o meu corpo diz muito sobre a maneira com que eu lido com a minha sexualidade. Isso aqui é muito importante.
nós falarmos aqui. É muito importante falarmos isso aqui em rede nacional. Então a pergunta que eu faço para você que está aqui e para você que está em casa é essa: como você se relaciona com o seu corpo? E em contrapartida, a pergunta continua: como você se relaciona com a sua sexualidade? Como você, homem, se relaciona com a sua masculinidade? Como você, mulher, se relaciona com a sua feminilidade? São perguntas importantes. E a resposta a essa questão fundamental de como lidarmos com o nosso corpo, a nossa sexualidade, é algo que eu quero hoje contribuir ao longo desse dia, ao longo desse programa, e que nós queremos contribuir ao longo dessa semana através do congresso online que vamos organizar. Então veja bem, o primeiro passo para eu e você readquirirmos uma visão positiva sobre a sexualidade humana, porque vocês concordam comigo que no nosso tempo a sexualidade está muito banalizada? Sim ou não, gente? Sim ou não? É um erotismo, é uma sexualização enorme das crianças, já em tenra idade, dos adolescentes, dos jovens, não é verdade? São muitas ameaças a essa beleza que é a sexualidade humana, porque a sexualidade humana é querida por Deus, e a sexualidade não pode ser vista apenas como relação sexual. A sexualidade é todo o teu ser marcado pelo masculino, pelo feminino. Eu sou homem não apenas porque eu tenho um órgão genital masculino, ou porque eu tenho uma relação sexual com a minha esposa. Não, eu sou homem porque eu penso como homem, eu falo como homem, eu sinto como homem, eu reajo como homem. Portanto, eu sou masculino desde o fio de cabelo até a planta dos meus pés. Todo o meu ser é marcado pela masculinidade. Então isso diz respeito a você, meu irmão, que me ouve. Isso diz respeito a você, minha irmã. Você é feminina em todo o teu ser. Tua maneira de pensar, de agir, de falar, de se vestir, de tratar as pessoas. Feminina. Então veja bem, o primeiro passo para nós recuperarmos uma visão positiva sobre a sexualidade é justamente recuperarmos, adquirirmos uma visão correta, uma visão positiva sobre o corpo. E nisso São João Paulo II nos ajuda muito, e nisso a teologia do corpo nos ajuda muito. Eu vou falar isso para você na próxima palestra e durante aqui o programa, mas aqui já entregando de maneira direta, sem rodeios. Veja bem, uma visão correta, um relacionamento saudável, equilibrado com o nosso corpo é fundamental para nós vivermos a nossa vocação humana, sem desprezar o corpo e sem supervalorizá-lo. Porque isso aqui são dois problemas, ou seja, são dois extremos que normalmente as pessoas caem. Ou elas caem na idolatria do corpo e do prazer, como nós temos visto na nossa sociedade atual, não é verdade? Uma idolatria do prazer, idolatria da beleza, a ditadura, do corpo perfeito, enfim. Mas também, algumas pessoas podem cair no outro risco de desprezar o seu corpo, desprezar a sua dimensão corpórea, desprezar a sua dignidade, não se cuidando, não cuidando da sua saúde, usando drogas, bebida, e até mesmo não valorizando o seu corpo, no sentido de querer desprezar. Eu quero ser tão santo, que eu quero só a minha dimensão espiritual, eu quero esquecer da minha dimensão corpórea. E isso não pode acontecer, porque nós somos gente, somos seres humanos. Então, o que eu preciso então dizer para vocês aqui, e é o mais importante de tudo que eu estou falando para vocês até esse momento: nós precisamos entender, meus queridos irmãos, como que o ser humano ele é constituído. Ou seja, como que o ser humano é constituído? O que é ser gente? Em outras palavras, tá? O que é ser ser humano? O que nos difere dos animais? O que nos difere dos anjos? Os anjos têm corpo? Sim ou não? Sim ou não? Não. Os anjos são criaturas puramente espirituais. São seres espirituais, puramente espirituais. Então, nós não somos anjos. Os animais têm alma? Os animais têm alma? Não. Eles têm um princípio vital, um princípio de vida, mas eles não têm alma, Não têm alma.
Ou seja, o animal, ele é guiado pelo instinto, somente pelo instinto. Então, ou seja, meus irmãos, o que eu preciso dizer já de início aqui? Nós não somos nem animais e nem anjos. O ser humano, ele é a unidade perfeita. Faz todo mundo assim comigo, assim, ó. Assim, ó. Isso, só que bonito, né? É a unidade perfeita entre corpo e alma. E na verdade é a união do corpo e da alma, ou seja, a união perfeita do corpo e da alma que constitui o ser humano, que faz nós sermos quem nós somos. Ok? Então, ou seja, olha só o que diz o catecismo da Igreja Católica, que bonito. Diz assim, no número 362 do catecismo: a pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. Portanto, o homem, ou seja, o ser humano, na sua totalidade é querido por Deus. E continua dizendo o catecismo: o espírito e a matéria no ser humano não são duas naturezas unidas, mas é a união delas que forma uma única natureza, que é a natureza humana. Meu irmão e minha irmã, ou seja, nós só somos o que somos porque nós somos a união perfeita de corpo e alma. Então, pensando assim, eu não posso desprezar a minha dimensão espiritual. Então, para quem aí não reza, né? Não é verdade? Quem não reza, não quer ler a Bíblia, não quer, sabe, alimentar a sua vida interior, entender que você tem uma dimensão interior que te chama ao mistério, que te abre para Deus, para a eternidade, uma dimensão que não é vista ao olho nu, mas é a tua intimidade, é o teu interior mais profundo. Você precisa entender que você não é uma pessoa aí, para lá e para cá, que não tem uma dimensão espiritual. Não, você é alguém, e a tua dimensão espiritual é real, você não pode desprezá-la. Como também, e aqui eu quero falar de maneira especial para pessoas que muitas vezes querem viver uma vida em Deus, uma vida de fé, uma vida de santidade, uma vida de conversão. Entenda o seguinte: nós vamos para o céu com tudo, não é só a alma que vai entrar lá não, viu? Não é só a alma que vai entrar lá não, viu? Tá? Porque no final de tudo, nos últimos tempos vai acontecer isso aí, a ressurreição final, a ressurreição dos corpos. Nossos corpos vão ressuscitar, então não podemos desprezar o corpo. Ele tem que ser, porque ele é templo do Espírito Santo. Foi a palavra que eu peguei aqui para vocês no início. Então, meus queridos irmãos e irmãs, na verdade, nós nunca poderíamos falar separadamente de corpo e alma. A gente faz isso como se elas fossem duas realidades opostas. Não, na verdade, é uma maneira didática de nós explicarmos. Porém, o ser humano, ele é corpo-alma. Ok? Agora, nós experimentamos uma tensão. A verdade é essa. Nós experimentamos uma confusão dentro de nós. Por quê? Porque quando entrou o pecado original, o pecado no mundo, ele causou uma certa fissura dentro de nós, entre a nossa dimensão corpórea e espiritual. Parece que existe um desajuste entre a nossa dimensão corpórea e espiritual. Parece que nós ficamos assim meio que quebrados interiormente. Entende? A palavra é essa, uma fissura. Então o ser humano, ele passa por uma luta constante para manter essa harmonia. E ele precisa da graça de Deus para manter essa harmonia. Ele precisa de virtude para manter essa harmonia. Então, como recuperar essa harmonia, Fernando? Como recuperar essa harmonia, né? O primeiro passo importante que eu preciso agora trazer para vocês de maneira mais prática, por isso que eu falei para vocês que eu ia começar aqui, primeiro dando de maneira prática, depois eu vou explicar na segunda o que é a teologia do corpo. De maneira prática, o primeiro passo que você deveria dar para justamente reconquistar essa harmonia é combater todas as ideias erradas em relação ao seu corpo. Todas as ideias erradas em relação ao seu corpo. E existem duas tendências básicas, já comecei a falar e agora vou explicar melhor. Duas tendências básicas que muitas vezes nos afastam de uma visão correta sobre o corpo. Que tendências são essas? Ou a gente cai para cá para uma supervalorização do corpo, ou a gente tende para lá para um desprezo do corpo, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre a supervalorização do corpo. E a gente vai analisando cada um de nós, viu gente? Cada um vai fazendo uma análise aí pessoal, você faz uma análise também aí dentro de você, para responder essa pergunta: como que eu me relaciono com o meu corpo?
Como que eu me relaciono com a minha sexualidade? Tá? Vamos lá. Vamos falar primeiro dessa tendência que existe no nosso tempo, e cada um de nós muitas vezes não estamos isentos de cair também nesse extremo. A nossa cultura atual, ela tende muito para esse lado do extremo, de supervalorizar o corpo. É ou não é verdade? Qualquer coisa, para você vender um sabonete, para você vender um chinelo, tem que mostrar o corpo sarado de uma mulher, não é verdade? Um homem. Há uma exposição demasiada do corpo feminino, a moda, a roupa. É uma idolatria do corpo. Doenças que não existiam antigamente, por exemplo, 20, 30 anos atrás, que não eram muito comuns, né? Anorexia, bulimia, vigorexia, né? O pessoal que é mais maduro nunca ouviu falar essas coisas, fala, isso aí não existe, né? Mas hoje acontece muito isso aí, por quê? São doenças que atingem a nossa autoimagem, a nossa maneira de vermos a nós mesmos. Por quê? A pessoa, ela está magra, só que ela acha que ela está gorda. Então ela tem que ficar mais magra ainda, tem que deixar de comer, né? Mas eu tenho fome, então eu vou comer. Então é anorexia. Então eu tenho fome e eu vou comer, só que para mim não engordar, eu vou colocar o dedo na minha goela e vou vomitar tudo, desculpa a expressão, né? E acontece isso aí, não acontece? Muitos jovens acabam caindo nessa, porque é uma ditadura. Isso acontece muito entre modelos e acontece muito também na nova geração. A vigorexia, o rapaz vai lá para ficar bombadão, para malhar o corpo, né? Eu sei, nós temos que cuidar do nosso corpo, é bom fazer atividade física, mas estou falando aqui do exagero. O que é o exagero? Anabolizante, bombado, tal. A pessoa está desproporcional, a vida espiritual dela está zero, e ela só pensa em ficar com o corpo sarado. Então, ou seja, aí a pessoa vai lá, bomba, acontece que em alguns acabam, né, contraindo, né, essa distorção na sua autoimagem, onde o cara está forte, bombado, e ele olha para o espelho e fala, não, estou magro, preciso de bombar mais ainda. Ou seja, é vigorexia. Ou seja, são marcas do nosso tempo, da nossa geração, né? Sem contar a idolatria do sexo, meus irmãos. Hoje tudo virou sexo. Sexo. Você liga a televisão, sexo. Pega uma música aí, você liga o rádio, sexo. Pega uma revista, sexo. Você está no dentista, esperando para ser atendido, você pega uma revista, sexo do começo ao fim. Ou seja, é como está impregnado na conversa, nas partidas das pessoas, nas brincadeiras, no humor. Não existe bom humor hoje se não tiver muita sacanagem, muita coisa, conversa picante, não é verdade? Ou seja, o que está acontecendo com a nossa geração? Nossos jovens, a nossa mídia, né? a grande mídia sobretudo, né? O que está acontecendo? Ou seja, é uma idolatria do prazer, do corpo, do sexo, como se fosse a finalidade última da nossa vida. Isso é um extremo, nossa sociedade caiu, meus irmãos. É um extremo. Nós não podemos cair nesse extremo. Não podemos. Não podemos, né, entrar nesse caminho, porque é um caminho muito prejudicial. Agora, cuidar do corpo não é errado. Cuidar da saúde faz parte da nossa responsabilidade. Praticar uma atividade física recomendável, né? Agora, ainda mais para quem é solteiro aí, né? Se cuida aí, se você quer ter um pretendente, né? Você precisa se cuidar da sua aparência, cuidar de você. Mas eu sou casado. Aí você tem que cuidar o dobro, meu filho, porque agora você tem que segurar firme aí para manter até o fim. Se cuidar, a mulher se cuidar para o marido, o marido se cuidar para a esposa, entendeu? É que toda vez a gente vai relaxando. Isso aí, lógico, existem os problemas do dia a dia, às vezes a correria do trabalho, né, muda, uma gravidez muda o corpo da mulher. Lógico, a gente não está querendo aqui ficar colocando exigências demasiado. Mas sim, um esforço para você estar bem para o seu amado, para a sua amada, isso é ótimo, isso é legítimo, isso é necessário, inclusive. Tá? Isso faz parte, inclusive, da responsabilidade para a vivência aí da vida, né, matrimonial. Agora, o que eu estou falando aqui são dos excessos, ok? Dos excessos. Um grande escritor dizia o seguinte, né, que é belo, o melhor é você parar 5 minutos diante do espelho, 10 minutos diante de si mesmo, a meditação, a reflexão, e 15 minutos diante de Deus. Qual é o problema da nossa geração? Eles invertem isso aí. Né? Um tempão diante do espelho, né? Um pouquinho ali de vez em quando pensando em si, Deus, quase nunca. Não é verdade? Então, ou seja,
Qual é a proporção que está na sua vida? A pergunta que eu faço: qual é a relação que você está tendo em relação a essa ordem? Ok? Então, é muito importante. Então, eu preciso dizer aqui: nós não somos animais. Não somos animais. Deu uma vontade aqui de me masturbar, eu vou lá me masturbo. Deu uma vontade aqui de pular cerca, eu vou lá e pulo. Deu uma vontade aqui, entendeu? De fazer tal. Ou seja, como se você não se segura, como se você não se orienta, não se possui. Quem não se possui não pode se doar para ninguém, tá? Então, é isso, meus irmãos. Esse é um extremo. Qual que é o outro extremo, Fernando? O outro extremo? O outro extremo é o desprezo do corpo. Desprezo do corpo. E isso pode acontecer mesmo entre os cristãos. Por quê? Nós estamos aqui para rezar, sim ou não? Nós estamos aqui para ser de Deus, sim ou não? Nós não queremos as realidades espirituais, sim ou não? Nós não queremos o céu? É lógico que nós queremos, a gente quer ser santo, quer ser de Deus. Então é legítimo isso, é bom, é necessário, e é isso que tem que ser feito: buscar santidade, radicalidade, conversão. Porém, se eu também não tiver um discernimento correto, né, eu posso extrapolar e ir um pouquinho além. O que é um pouquinho além? Achar que eu vou ser tanto mais santo, quanto mais eu desprezar a minha dimensão corpórea. Então a pessoa começa a valorizar demasiadamente a sua realidade espiritual, a sua vida espiritual, e esquece que o corpo é querido por Deus. Deus nos criou corpo e alma. Existiu na história da igreja alguns grupos que desprezavam na sua pregação, no seu ensino, o valor do corpo. Os cátaros albigenses, né, os jansenistas, né, que desprezavam o corpo em nome de uma vida espiritual mais elevada, né? Algumas correntes mais espiritualistas, mais rigoristas ao longo dos séculos, que bebiam não de uma concepção genuinamente cristã, mas de uma concepção pagã, porque Platão, que era um filósofo pagão, ele falava isso, que o corpo é o cárcere da alma, então eu tenho que me ver liberto, né, do meu corpo é uma prisão. Não, essa não é a mentalidade cristã, meus irmãos. Essa é uma mentalidade pagã, é uma mentalidade espírita, entendeu? Que vai reencarnando e vai cada vez se alojando num corpo diferente. Não, a mentalidade católica, cristã, com todo o respeito que temos a todas as outras pessoas que pensam diferente, é que o corpo e a alma estão unidos intimamente e formam quem nós somos. João Paulo II, ele foi um grande, alguém que denunciou muito, sobretudo o maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? É uma mentalidade, é uma filosofia antiga, que surgiu no século III, né, da era cristã, que consistia basicamente no seguinte, né, em dizer o seguinte, que existem um conflito cósmico no mundo, o reino da luz e o reino das trevas, né? E o reino da luz, ou seja, é como se fosse assim: o corpo humano e tudo que está ligado à matéria estava ligado ao reino das trevas, e o espírito estava ligado ao mundo da luz. Ou seja, essa filosofia, ela não foi gerada pelo cristianismo, não, ela foi gerada fora do cristianismo. Só que algumas pessoas quiseram, em algum momento da história, trazer isso para dentro do cristianismo. O que a igreja fez? A igreja sempre na pregação, os papas, os santos padres, né, a doutrina oficial da igreja sempre rechaçou essas heresias, não, afirmando o valor do corpo na totalidade do ser humano, tá? Só que esse tipo de pensamento de supervalorização do espírito e desprezo do corpo, ele infelizmente, acabou influenciando a mentalidade de algumas pessoas, inclusive de alguns cristãos, né, de ver numa tendência, sobretudo prática e moral, né, de ver tudo aquilo que é relacionado ao corpo e à sexualidade como algo que é pecado. Aí que está outro problema também. Ou no mínimo desprezível para você ter uma vida espiritual mais elevada. São resquícios desses pensamentos muitas vezes em nós, tá? A igreja, meus irmãos, nunca aceitou isso, nunca aceitou isso, nunca aceitou. A igreja sempre ensinou, olha só o que diz a Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, número 14, diz assim, ó: não é portanto lícito ao homem desprezar a vida corporal, ao contrário, ele deve estimar e honrar o seu corpo, porque ele foi criado por Deus e destinado à ressurreição do último dia. Uau! Que maravilhoso,
Que maravilhoso. Fala para o teu irmão que está do teu lado aí. E aí, está fazendo sentido para você, sim ou não? Está fazendo sentido para você que está em casa? Sim ou não? Então, queridos irmãos e irmãs, veja bem, é preciso superar isso, essa tendência de ver o corpo como inimigo da nossa santidade, como inimigo ao nosso crescimento espiritual. Não, o corpo é você. Você não tem um corpo, você é o seu corpo. Eu sou o meu corpo. Eu não tenho um corpo como eu tenho um tênis, um celular. Não, eu sou o meu corpo. Tudo que eu faço com o meu corpo, faço comigo mesmo. Inclusive meu corpo ele pode orar, por isso que eu ajoelho, por isso que eu levanto os meus braços, por isso que eu falo. Ou seja, queridos, é preciso dizer o seguinte, que a experiência de Deus não anula a nossa dimensão corpórea. A experiência de Deus não anula a nossa sexualidade. Tudo vai continuar vivo, tudo vai continuar pulsante dentro de você. Então não tem essa. Muitas vezes, às vezes eu vou a alguns lugares, as pessoas vão orar para mim, antes de eu dar minha pregação, aí coloca a mão assim na minha cabeça, no meu ombro, e começa a rezar para mim, vai falando assim: Senhor, vai abençoando o Fernando, vai ungindo o Fernando, derrama sobre ele a tua graça, e arranca tudo que é humano. Eu falo assim, lá dentro de mim, não arranca o que é humano não, o humano você deixa aqui, porque se arrancar tudo que é humano, eu vou desaparecer, não é verdade? Eu vou sumir. Não tem como arrancar tudo que é humano, tem que permanecer. Ou seja, agora eu entendo que às vezes as pessoas estão querendo dizer o seguinte, está querendo dizer para arrancar o pecado, aquilo que não é de Deus, tudo bem, mas o humano é de Deus, Deus me criou assim, eu não pode arrancar isso de mim, entende? E isso muitas vezes, queridos irmãos, nós temos uma mentalidade muitas vezes equivocada em relação a isso. A pessoa, sobretudo o jovem, ele tem uma reação na sexualidade dele, normal, que vai acontecer impulsos sexuais, um pensamento, uma reação. O cara já pensa, tá vendo? O demônio está aqui, está me rondando, já quer me catar, né? Já quer me derrubar. A cruz sagrada seja a minha luz. Calma. Eu sei que existe um combate espiritual. Eu sei que existe sim uma humanidade ferida pelo pecado. Mas a nossa sexualidade, ela é querida por Deus. Querida por Deus. Existem pessoas, por exemplo, casadas, que não se sentem confortáveis em viver prazerosamente a sua vida sexual. A vida sexual é abençoada por Deus, quando inclusive é vivida de maneira legítima, de maneira honesta, de maneira moderada, ou seja, respeitando a dignidade do outro, né? Respeitando o significado unitivo e procriativo do ato conjugal. João Paulo II diz que é a liturgia dos corpos. Liturgia, casais que estão aqui, entendam, nós que somos casados, nós não temos somente o altar da Eucaristia para celebrar, que nós vamos celebrar hoje aqui no final do dia, né? Todo domingo a gente celebra, quem pode durante a semana também. Não, você que é casado, você tem o altar da refeição, para ali ao redor da mesa, celebrar, porque inclusive Jesus nos deu o seu corpo e o seu sangue na Eucaristia, numa mesa de refeição, não é verdade? A Eucaristia é uma refeição. Então, quando você também lá na sua casa valoriza o altar da refeição, você celebra então esse encontro. Mas eu preciso dizer aqui, desculpe os mais assim, às vezes, né, que às vezes não são acostumados a tratar sobre esses assuntos, né? Nós precisamos entender o seguinte, sobretudo quem é casado, os nossos leitos conjugais, eles são altares. Altar, onde deve ser glorificado a Deus no nosso corpo. Por isso que o autor da carta aos Hebreus diz que cada um saiba manter o seu leito conjugal puro e sem mancha. É do casal, é a intimidade do casal, para eles louvar e glorificar a Deus, para eles ter o abraço conjugal, é o momento da intimidade, é o momento de glorificar a Deus através da relação sexual, é o significado unitivo para unir o casal, o significado procriativo, dali pode surgir, né, uma nova vida. Então, tudo isso é importante. Sai desse outro extremo, valorizar o corpo, a sexualidade humana. Eu quero aqui concluir esse pensamento, sobretudo dizendo aqui para quem é casado, sobre isso, né? Sobre a questão do ato conjugal, do ato sexual, porque isso é algo que parece realmente é algo que a gente experimenta muito corporalmente, embora a relação sexual não é um ato apenas corpóreo, mas também é um ato espiritual, é um ato de pessoa para pessoa, mas a gente sente na nossa carne. Então como valorizar isso? Olha só o que a igreja diz sobre isso, olha só o que o Papa Pio XII diz sobre a relação sexual dos esposos, e assim eu termino essa reflexão com vocês. Olha só o que o Papa Pio XII disse sobre a vida sexual dos esposos. Ele falou assim: foi o próprio Criador
quem estabeleceu nessa função, ou seja, no ato conjugal, no ato sexual, do homem e da mulher, casados, abençoados, sagrado matrimônio. Foi o próprio Criador quem estabeleceu que nessa função da geração, os esposos experimentassem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal ao procurar este prazer em gozar dele. Palavra de um papa. De um papa. Eles aceitam aquilo que o Criador lhes destinou. No entanto, devem saber se manter dentro dos limites de uma moderação justa. E eu vou explicar para vocês isso ao longo desse programa. Então, queridos irmãos, a teologia do corpo nos ajuda a entender o desígnio maravilhoso de Deus para o nosso corpo. Aqui eu apenas fui já na parte prática. Na próxima pregação eu vou falar sobre o que é a teologia do corpo. Uma coisa importante, e aqui nós concluímos, o puritanismo nunca fez parte do autêntico evangelho. Um dia São João Crisóstomo disse, esse negócio de você, quando falava sobre o ato sexual dos esposos, esse negócio de você corar de vergonha diante daquilo que é puro, falando do ato sexual dos esposos, é típico dos hereges. Depois, na próxima pregação, eu quero falar para você como viver essa via positiva através da teologia do corpo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Vamos louvado. aplaudir o Senhor, que é digno de honra, de glória e todo louvor.